Reforma política, ela parece boa? As reformas políticas, essas em geral são as reformas eleitorais. Tá. Elas em geral são feitas para concentração de poder nos mesmos partidos e fechamento de sistema. Eu acompanhei com maior detalhe essa reforma eleitoral, que não sei se vai passar tempo para as próximas eleições, mas eu só acompanhei muita parte, para ser bem honesto. Não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral. Reforma eleitoral. Ela é basicamente no que eu acompanhei para montagem de partido, um fechamento de sistema para novos ingressantes. Aí tem questiúnculas, por exemplo, estavam comentando agora, será que podemos ter um voto distrital misto, o Kassab quer, mas assim, se é voto distrital, se não é distrital, se é voto misto, isso não interessa. Não interessa, assim, o modelo é uma gincana em que quanto mais dinheiro você tem para comprar voto, mais poder você tem. Se for esse modelo, não importa muito o desenho, vai ser uma merda. E é isso. A gente tá muito interessado numa reforma política no fim das contas, né? Não. E assim, essa é uma das grandes razões da gente estar montando partido. Se não for para alterar o sistema de incentivo disso que eu tô te chamando de gincana, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena porque você começa a não conseguir fazer nada. E dá pra fazer isso, cara? Porque precisaria de uma vontade política, assim, grande. Sim. De uma galera. Ainda mais agora que eles estão querendo, vai e vem, na real, esse papo de aumentar os deputados aí. Vai precisar convencer muita gente pra olhar no sentido de uma reforma política e parar de ser mais ou menos isso aí que você tá falando mesmo, que é o lance do cara ter a emenda dele lá, e isso aí é tudo que importa no fim das contas. Tu é otimista nesse sentido? Eu sou otimista porque vai colapsar o modelo atual. E não sou eu falando, se for pegar, por exemplo, do Marcos Lisboa falando sobre o colapso das contas públicas para 2028. Se a gente vai vendo, vamos dizer, como a maior parte dos municípios não tem condição de autossustento, o desenho político institucional brasileiro está ficando muito caro. E só o custeio está ficando caro, os privilégios estão muito caros. Uma parte bem grande da população brasileira não é economicamente ativa e o sistema de recompensas dos políticos, por exemplo, o Lula estava muito focado agora nos últimos 2 meses em dar luz elétrica de graça, aí o negócio de gás de graça, aí estava comemorando o pé de meia. Entendi, o sistema de incentivos é ficar dando coisas de graça. Gente, ele estava falando disso quando ele lançou o Bolsa Família em 2004, 2005. Já passaram 20 anos e ainda é essa lógica. Porque em tese o Bolsa Família era, vamos agora ajudar essas pessoas, elas não vão passar fome. E funcionou, evitou mais êxodo rural, mas o que isso deu? Sim, as pessoas estão há 3 gerações, tem gente há 3 gerações no Bolsa Família e as pessoas não saíram dessa pobreza. Então, qual o desenho a gente vai fazer? A gente vai ficar bancando uma população economicamente inativa, com cada vez mais dinheiro, cada vez mais benesses. Agora é luz, depois é gás, aí é um pé de meia na escola, já um Bolsa Tigrinho. Do outro lado, a elite do funcionalismo não quer largar o osso, ou seja, querem mais e mais grana para abastecer eles. A classe média viu que a única maneira de aumentar a própria renda, sei lá, prestar concurso. E aí o cidadão, vamos dizer, produtivo, economicamente ativo, da dona da lojinha, e você que tem um podcast, ou vamos colocar aí, do entregador do iFood, tá um inferno. Não tá valendo a pena. É tudo caro, você vai ter que pagar muito imposto pra sustentar esse game que não funciona. Você vê fora do Brasil oportunidades gigantes, você fala, mano, não tá valendo a pena essa droga desse pacto. E tá tudo no nosso colo. Um cara mais novo não vai conseguir comprar um carro, uma casa. Tá uma desgraça isso. Os impostos vão aumentar. E se você quiser pagar essas contas, eles vão ter que ficar aumentando imposto a dar com pau. Isso não vai fechar. E como não vai fechar, a gente vai ter que cortar. E aí vai ter que escolher onde cortar. Até o PT começou, primeiro como discurso, mas eles estão iniciando o discurso, a falar em cortes no autofuncionalismo. Eles imitaram o projeto do Kim. Obviamente fizeram uma versão deturpada que não resolve muita coisa. Mas o fato deles, pela primeira vez, sei lá, desde os anos 80, começarem a falar em cortar dos aliados deles do autofuncionalismo, já soa tipo, ok, a gente vai ter que no mínimo começar a endereçar o problema. Eles não vão tocar, mas né, já é sintoma, tipo, eles já sentem que vai dar merda. Tem a ver com isso que você está falando do colapso das contas públicas de 2028. Sim, o Marcos Lisboa, do INSPER, ele tem assim, muitos vídeos, ele tem documentos que estão rodando e mostrando, assim, esse colapso é iminente, o próximo presidente vai pegar e vai demandar, por isso que eu falo, uma questão de reforma política, vai demandar uma série de tomadas de decisões. Por exemplo, como é que... Se a gente cortar, por exemplo, gastos da elite do funcionalismo e super salário, dá pra cortar aí, buscar um corte de uns 50 bi. Emenda, que é uma grande inutilidade. O Estado brasileiro não tem capacidade de investimento. A gente não consegue investir nada. Isso tem a ver, inclusive, assim, por que você não consegue comprar uma casa? Por que sua rua é uma droga? Por que você não tem uma infra decente para exportar? Tudo isso é incapacidade de investimento. O Brasil não consegue investir. O pouco que tem, um restolho
fica na mão dos deputados pra ficar mandando dinheiro pra cidade dele pra fazer praça. Aí acontece aquelas coisas que são completamente distorcidas, que o dinheiro do orçamento nosso vai lá pra virar emenda, aí vai um deputado, sei lá, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, vai pra Arapiraca, que é a cidade dele em Alagoas, e aí ele decide fazer uma série de praças. Não tem muito esgoto, porque ninguém vê esgoto. Uma praça tem um monte. Aí, pô, Arapiraca tá com um monte de praça. Que merda! São bilhões indo pra obras inúteis. Uma parte boa dessas obras tem o dinheiro desviado, especialmente no orçamento secreto, que a fiscalização é precária. Tem outro nome agora, né? Era o RP9 que mudou de nome, agora, enfim. E esse dinheiro vai... É injetado nas campanhas políticas e no sistema de compra de voto. O eleitor, que não é herói, não é vítima, é cúmplice. O eleitor vende voto, porque se tem alguém comprando, alguém também tá vendendo. Ninguém botou uma arma no eleitor pra... aceita esse saco de cimento aí, mais R$500 pelo voto da tua família. Não, a pessoa aceita, é uma relação transacional. Isso custa demais, são 40 bi. Vamos botar na mesa, vamos ter que cortar esse esquema. Vai ter que cortar esse desenho. E a gente vai ter que achar uns 100, 200 bi pra cortar. A gente vai ter que preservar certas funções essenciais do Estado e precisa, porque as pessoas basicamente que estão numa condição de muita pobreza não vão poder perder auxílios, mas a gente vai ter que alterar o sistema de recompensa para que as pessoas que trabalham e produzam, elas não se sintam otárias. E hoje, a pessoa que trabalha e produz está cada vez mais se sentindo otária. Da dona da loja, talvez a você, que é um cara que é um empreendedor, ou um motoboy que tá entregando, cara, não tá fechando, não tá rolando. Tu acha que é mais possível que role esses cortes aí, que termine, por exemplo, algo como as emendas, ou que a gente imprima mais dinheiro? O problema é que a impressão de dinheiro, assim, não vai ter quem compre os títulos nossos, né? Uma hora o gringo também começa a falar, isso aqui, a casa tá caindo. E já começou a acontecer, a gente já teve problema de rolagem de dívida nesse governo. Então, com um colapso iminente, com uma falta de credibilidade, aí vira uma argentinização. Vou começar a imprimir dinheiro, vou emitir título, vou precisar jogar os juros na puta que pariu. E aí, sabe? Isso não fecha. Vai precisar mexer. A questão é assim, a gente tem que criar uma massa crítica política. E eu chamo massa crítica política. Tem que ter um discurso que saia de um lance assim, isso acontece porque o Lula é do PT. Ele tem 9 dedos. Ele é comunista. Assim, o Lula é um merda, mas não é isso. Ou, isso acontece porque o Bolsonaro é um golpista. Não é, cara. O problema é muito mais profundo. Então, um cara que tem que chegar no poder com um projeto pra tocar isso, ele tem que explicar. Eu tenho que resolver esta bagaça. Só que hoje a discussão com a internet, poxa, ela permitia pra gente uma série de discussões. Pô, a internet eu vou discutir economia, segurança e tal. Mas parece que a discussão ficou mais retardada com a internet. Porque ela ampliou tanto. E aí você, não, eu sou desse time, eu sou daquele time, e a gente não consegue discutir os assuntos. Então tem uma crise iminente, vai dar merda daqui 2 anos, e as nossas discussões são as mais idiotas possíveis hoje. O grande debate político, por exemplo, se a gente olhar o que está acontecendo agora, o Xandão mandou que o Eduardo Bolsonaro não pode falar com o Jair, parece uma novela. E é ridículo que a gente está nessa novela, né, ad nauseum, um negócio vai, é uma novela, cara. Enfim, cara. Entendi. Mas vai dar merda. Assim, o ponto vai dar merda. E a gente vai ter que ver como se utiliza da merda pra gerar um projeto e falar, com o projeto, gerar uma força suficiente pra fazer as partes cederem. Então, o autofuncionalismo vai ter que ceder, a política vai ter que ceder, mas ceder muito, e aproveitar esse momento pra criar um novo sistema de incentivos. O que é um novo sistema de incentivos? Definitivamente a gincana eleitoral, que é uma coisa que eu quero propor, quero jogar aqui pra galera discutir, gente de qualquer lado político. Porque isso aqui que eu tô falando é muito mais sobre centrão e muito mais sobre sistema do que direita ou esquerda. Eu quero colocar o seguinte: o sistema de incentivos para um partido investir em uma candidatura, já que agora eu já vou virar dirigente partidário, vou ficar gordo, aquelas coisas. É o seguinte: qual o sistema, qual o game? Você vai e você tem que pegar pessoas populares ou pessoas que têm uma estrutura política, e esses caras vão ganhar eleições. Você ganha de fundo eleitoral por eleito, se eu não me engano, é 12 milhões de reais de fundo eleitoral a cada 2 anos por deputado eleito. Fora o valor proporcional de fundo partidário. Fora a cota de televisão que você ganha com isso. Então, o sistema de incentivo é preciso eleger esses caras aos montes. Se esse cara é um bom deputado federal ou ruim, não importa. Não importa. Esse cara tem direito à emenda. Se ele tá no bom esquema, ele pega a emenda com orçamento secreto. Joga na base dele. Na base dele alimenta prefeito e vereador. 2 anos tem eleição. Esses caras que é uma base de uma estrutura super capilarizada para comprar voto. Aí eles vão na gincana de 24, como foi essa última, e vai ser a próxima em 28, comprar voto ali no varejinho.
Chega a eleição de 26, a eleição grande, deputado, presidente, aí tem as compras no atacado. Uhum. Essas estruturas, o sistema de incentivo todo é emenda, dinheiro, compra de voto, políticos que tenham capacidade de executar isso. Próximo ano se repete, o dirigente partidário aumenta o poder, e aí um dirigente partidário faz nomeações em grandes estatais, participa de grandes contratos, faz grandes lobbies, e você alimenta essa estrutura, vamos dizer, de parasitagem. É um parasitismo puro e simples, como fim em si mesmo. Então, o que eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise? Temos que trocar o sistema de incentivo. A gente não vai, a não ser que eu fale assim, vamos instituir uma ditadura, e não é o caso. A gente não vai dar uma marretada e sumir com os dirigentes partidários, ou sumir com uma cultura que eu acho que vem desde o período colonial brasileiro. A gente tem que só falar assim, cara, o seu incentivo é o seguinte, muda o incentivo. Se o seu incentivo for, se o seu prefeito, vamos supor, o prefeito lá da cidade do Arthur Lira, Arapiraca, se você melhorar tantos por cento sua cobertura de esgoto, você ganha um ponto. Você ganha um pontinho aqui, um pontinho azul. Se você melhora seu ranking do IDEB, seu desempenho metrificado, objetivo, em educação, mais 2 pontinhos. Você reduziu o número de homicídios e assaltos, ganha mais 3 pontos. Você soma uma pontuação, cada ponto significa tanto em ou fundo eleitoral, ou esse município poder receber uma emenda. Aí, cara, esses caras que não são trouxas, um Kassab, um Valdemar, eu preciso de bons prefeitos, bom gestor público. Porque o jogo tá aí. Uhum. O jogo como tá, o sistema de recompensa é dado por um elemento muito subjetivo, que é o eleitor, no dia da eleição, que pode estar com fome, querendo um saco de cimento, querendo que alguém faça a cobertura do telhado dele em vários municípios em Minas, no Nordeste, São Paulo também. Tem isso, te dá as telhas, te dá material de construção, é muito bom, porque é um material que se desvia da obra superfaturada, né? Você já faz o game já todo. Já tá inteiro ali. Já tá inteiro ali. E esse cara, se a gente quebra, né, desculpa, eu acabei olhando um saco de cimento, eu acabei... Mas assim, se a gente quebra esse sistema de incentivo e usa o sistema de incentivo para gestão, eles vão reorientar a lógica política para atender isso. Nossa, mas tu vai precisar de muito esforço, assim. Precisaríamos de muito esforço para essa transformação aí, ou de uma crise assim irremediável. Eu acho que, enfim, como não vai haver boa vontade dos caras, e como mesmo no nosso projeto no partido, eu não acredito que a gente vai mobilizar metade da população brasileira neste ponto específico, eu acho que é uma crise, ela vai ajudar as pessoas a se atentarem para o problema. Porque já está tendo, vou dar um exemplo, a maior parte dos prefeitos de cidades pequenas, a gente monta um índice, inclusive, na equipe nossa da Valete para pesquisar sobre isso, as cidades pequenas... assim, especialmente Norte e Nordeste, Minas bastante, tem algumas em São Paulo, mas tem em todos os estados do Brasil. Inúmeras cidades, elas são incapazes de autossustento em termos econômicos. Uma boa parte da população vive, por exemplo, ou de auxílio BPC, Bolsa Família, ou está empregada na prefeitura. Ou seja, se você isolar aquela cidade do mundo ao redor, aquela cidade ela é incapaz de se sustentar. Ela depende de dinheiro que vem de outras cidades que vão para a federação e a federação distribui. Esse arranjo é impossível. E como está faltando dinheiro para o governo, está faltando dinheiro também para fazer repasse para as prefeituras. Como está faltando dinheiro para fazer repasse para as prefeituras, a prefeitura está... Né, teve greve de prefeito em 2023. E que foi uma loucura. Assim, foram mais de 100 cidades. Os prefeitos fizeram greve porque acabou o orçamento. E eles sabiam que acabava o orçamento. Os do Nordeste foi muito engraçado que eles esperaram para reclamar após o São João, que eles se endividaram, fizeram o São João, que você precisa entregar o São João, e aí depois acabou o dinheiro, e foram fazer uma greve. Não dá, o cobertor tá muito curto. Isso que eu tô propondo é uma proposição de direita, de esquerda, de centrão. É uma anti-centrão, né? Assim, porque no fundo, a indústria que alimenta esse jogo de carta marcada, essa gincana que eu tô falando, é o centrão, é aquilo que a gente chama de centrão. Por excelência, um município que não funciona direito, que é pobre, tem IDH baixo, analfabetismo, que não se banca e que tem um cara comprando voto dessas pessoas pobres, é um município administrado pelo centrão. E a gente provou, a gente fez um estudo, tá na revista Valete, que quanto mais baixo o IDH e menores esses índices que eu descrevi, maior a quantidade de voto no centrão, em candidato centrão. Então existe uma correlação. O centrão é o parasita que vive da pobreza. A discussão se é esquerda ou direita acontece, em geral, com pessoas que já subiram um grau ali. Então você vai ter em lugares que o IDH é mais alto e você tem uma renda maior das pessoas, as pessoas são mais autossuficientes, aí elas vão tomar decisões de voto baseado, por exemplo, em ideologia. Uhum. A gente tem esse problema que vem antes, que é, ok,
Eu preciso acabar com o sistema de compra de votos no Brasil, porque os políticos que vendem compra voto não têm compromisso em votar com nada, e o que interessa para eles é ter grana para se manter se replicando. Eu diria que esse é o problema número 1 do Brasil. De longe. Esse é o grande problema do Brasil. Se a gente um dia conseguir resolver esse problema, eu não digo que os outros problemas vão se resolver sozinhos, mas a capacidade da gente fazer grandes reformas para mudar o Brasil se altera, porque a dinâmica em Brasília se altera, porque os políticos no Brasil se alteram e a natureza toda do jogo se altera. Para isso precisa de uma nova Constituição, por exemplo? Não, por incrível que pareça, isso que eu estou falando, esse sistema de recompensas, não precisa de nada. É uma lei você pode fazer uma alteração na lei dos partidos políticos, e na lei própria que rege o sistema. Eu nem sei se é a lei eleitoral, sabe? Porque ela é basicamente uma lei que dispõe sobre partidos políticos, remuneração, e a parte de emendas, talvez seja uma lei. Acho que não é nada material constitucional, lei normal, lei complementar. Uhum. Acho que seria algo simples. Ela não passa, ela não é discutida porque ela altera uma tradição política nossa, que a gente dá o nome de patrimonialismo, que para mim é a razão do nosso subdesenvolvimento. A razão do subdesenvolvimento brasileiro é essa. E é isso que precisa ser combatido. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.